E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Apocalipse Hotel, episódio 5 e 6, que nos apresentou um novo personagem, que é nada mais, nada menos que um destruidor de mundos, cara, pois é. E que nos apresentou também uma excelente cena de combate, cara. Eu fiquei surpreso em quão bem feita essa cena foi, parecia um anime de ação, um shonen da vida aí e tal, muito bem caprichado, né? E assim, eu fico de novo, cara, impressionado como esse anime ele consegue transitar tão bem entre vários estilos diferentes nos seus episódios. Porque às vezes a gente tem um episódio assim mais voltado pra comédia, tem um outro assim que é mais dramático, né? Como foi o episódio 5, por exemplo, né? Ali com a história do Whisky e tal, né? Ou um episódio assim mais focado em ação, como foi lá o do verme gigante, né? Esse 6 aqui, pra mim, ele foi uma mistura, né? Teve ação, teve parte mais emocionante, teve algumas partes engraçadas, né? Ou o primeiro, por exemplo, né, que teve uma pegada assim mais melancólica, tá? Uma sensação de vazio, meio contemplativo, aquele primeiro episódio, né? E ele funciona muito bem em todos esses estilos. Em nenhum momento você sente que tem alguma coisa deslocada, sabe? Tipo um episódio que não combina com os outros, né? Todos eles cumprem bem seu papel narrativo. E outra coisa, provavelmente você deve estar se perguntando aí, né? Caramba, mas como é que eles lidaram com um destruidor de mundos, né? Como é que foi isso e tal, né? Pois é, a Yatio resolveu essa situação toda, cara. Ela é incrível. Essa personagem aqui, ela é fantástica. Eu fico surpreso como que ela consegue ser tão carismática, mesmo não expressando emoção quase nenhuma, né? Ela simplesmente faz ali as coisas do jeito dela e tal, né? E acaba cativando a gente, assim como ela cativou o Destruidor de Mundos. E olha, me arrisco até a dizer que ela também foi mudada nesse último episódio aqui, né? Que ela teve alguma certa mudança aqui, talvez a primeira expressão de emoção que ela teve. Pode ser, pode ser. E aliás, cara, eu entendo perfeitamente a Ponko e por que ela ficou torcendo tanto para esses dois ficarem juntos, né? Por mais estranho que possa parecer, afinal é um robô, né? Uma robô e um destruidor de mundos, um alienígena, né? Mas eles combinaram pra caramba, cara. E teve cenas assim lindíssimas com esses dois, né? Inclusive uma ali deles admirando a paisagem, assim, nossa, muito bonita a cena, cara. Mas enfim, dito tudo isso aí, vamos lá falar de tudo que rolou nesses dois episódios, né? Porque não foi só isso não, teve mais coisa. Porque a gente começa esse episódio 5 com uma nova visita no hotel, né? Dessa vez ali é um casal com uns seres ali meio líquidos, né? Bem esquisito eles. Mas eles foram ali. Isso aqui é curioso, cara, porque eles viram uma publicação numa revista espacial ali. E quem recomendou o hotel pra eles, né, foi aquele alienígena lá do segundo episódio, né? O verdão lá, todo esquisito. Ele publicou um artigo lá falando que, ó, se vocês estiverem passando perto da Terra em algum momento, né, visitem lá o Hotel Gingarô. É muito bom, né? Tem um ótimo serviço, que não sei o que. Então fez vários elogios ali. Eu falei, cara, mano, da hora isso daqui, na né? Forma como eles estão descobrindo o Hotel Gingarô. E uma coisa que a gente nota também nesse episódio, né, é que a Ponko, ela quer cada vez mais se mostrar sendo útil, né? Ela tá sempre ali tentando ajudar o tempo inteiro, né? Quer mostrar que ela é responsável também e tal. Bem mais legal isso aqui, né? A Ponko é uma personagem muito divertida, ela é muito engraçada, ela é muito esperta também, né? Então ela vai ajudando ali a Yatio, né, de todas as formas que ela pode. E aí a gente nota que esse casal, uma das coisas que eles mais querem provar ali na Terra, né, é o uísque, né, é o álcool de lá, né, eles meio que gostam disso aí e tal, nem querem ver como é que é o da Terra, né, só que aí surge um pequeno problema, né, o estoque de álcool ali no hotel já tá muito baixo, tá ali quase acabando, né, e aí a gente fica, pô, mas como assim, né, a gente tinha bastante, né, pois é, a família da Ponko, cara, tá acabando com tudo, velho, estão bebendo ali sem parar todo dia ele bebendo. Ele tá... Mano, essa família dela é terrível, cara. É muito folgado esse pessoal. Mas enfim, aí eles acabam tomando lá um pouco e tal, né? E aí passa um tempo, né? E chega a hora deles fazerem check-out, né? Então eles vão embora e tal do hotel, né? Falam, poxa, caramba, a gente gostou pra caramba daqui. A gente vai recomendar aí pra outras pessoas e tal. A gente vai até voltar aqui um dia, né? Então eles se despedem ali, né? E seguem o rumo ali pro espaço. Mas depois dessa visita, né, a Yatio percebe que, caramba, acabou o álcool, né? Não tem mais. Então a gente vai ter que dar um jeito aqui para fazer mais. A Ponko, ela até oferece, né, uma última garrafa que tinha lá. Ela fala, pô, tem mais uma aqui, né? A gente podia usar essa daqui. Só que aquela ali não. Aquela ali é especial. Porque ela era lá do dono do hotel, né? Ele falou que ia guardar aquilo ali para uma ocasião muito especial, né? Então a Yatio tá guardando, esperando o retorno dele, né? Então,
cara, a gente vê alguns flashbacks ali do dono, né? Pô, ele era muito bacana, ele era muito gente fina, gostava muito do hotel e tal, ali dos robôs funcionários dele também, né? Cara, eu gostaria muito que esse reencontro acontecesse, né? Da Yachtio com o dono do hotel, né? Sei lá, no último episódio, né? E assim, você pode falar, pô, mas já passou muito tempo e tal. Pois é, a gente tem que contar que essas naves que foram embora da Terra têm um, sei lá, sistema de criogenia, né? Se tiverem, aí tem alguma chance de existir a humanidade ainda, né? Senão, acabou mesmo, então não tem mais ninguém. Vamos ver, né? Como é que vai ser desvendado esse mistério aí do anime. E a partir daí, a Yachtio ela decide começar a produzir o próprio álcool do hotel, né? Já que eles vão precisar de mais, né? Quando tiverem mais visitas, né? Quando a humanidade voltar também, né? E quando esse casal voltar também, né? Então a gente começa ali do zero praticamente, né? Porque eles não têm nada, né? Então eles vão ter que fazer toda a plantação ali, arroz, trigo, né? Depois fazer o processo de destilação, né? E tem o lance de envelhecer também ali o produto. Então é complicadíssimo aquilo ali, né? E leva muito tempo. A demanda é muito grande, porque tem que envelhecer o negócio e tal, né? Mas pelo menos dessa vez, né? Todo mundo resolveu ajudar. Tanto a família da Ponko, né? Ela também, né? O Babel, ele volta ali pra ajudar também. Ele fica sumido, ele fica só checando, né? Ali a questão do ar e tal. Aí volta e meia ele aparece no hotel pra ajudar ali e tal, né? Mas enfim, vai seguindo aí, né? Passa muito tempo. Até que chega um momento que a Yachtio ela tem que usar a garrafa lá do dono, né? Que eles precisam fazer ali alguns testes e tal, né? Fazer comparações, então não tinha jeito. Eles tinham que utilizar ali para provar e tal, né? E ela fala que, poxa, eu acho que isso aqui, o dono faria isso também, né? Porque ele sempre priorizava o hotel acima de tudo, né? Então isso aqui é quase como se ela estivesse herdando ali os sonhos dele, né? Então bem legal essa passagem de bastão, né? Assim como foi a passagem de tempo, né? E aí tem o clímax final desse episódio aqui, né? Porque aquele casal volta, só que só volta a esposa, né? Ela se separou lá do marido dela e tal, né? E ela senta lá no bar e tal, né? Ela começa a falar com a Yachtio, né? Ela conseguiu concluir lá o uísque, né? Então ela até serve lá o uísque como se fosse uma barman mesmo ali. Então, achei bem da hora isso daqui, né? E ela começa a conversar ali com a esposa, né? Porque ela tá meio que se queixando, falando, poxa, eu perdi tanto tempo com ele, né? Dá a entender que a briga foi porque ela ficou esperando que ele pedisse ela em casamento e tal, mas nunca aconteceu. Talvez o cara só quisesse namorar e tal, né? Então ela acabou se separando, né? Acho que foi alguma coisa assim, né? Por isso que ela fica se reclamando assim de que, pô, perdeu muito tempo com ele, que não sei o que, né? E aí a Yachtio, né, começa a dar uns conselhos ali pra ela, falando que, pô, não existe, meio que não existe esse lance de tempo perdido, né? Já que todas as experiências que você teve, né, sejam elas boas ou ruins, né, transformaram a pessoa que você é agora, né? Mudaram você, né? Então não é como se não tivesse servido para nada o que aconteceu. Haja vista que o fato dela ter se separado permitiu que ela viesse nesse exato momento, né? E provasse, né, um novo uísque ali do hotel. E isso aqui é uma comparação direta, né, ao processo ali de fabricação do uísque, né? Já que foi muita questão assim de tentativa e erro, né? Porque eles iam, faziam, né? Então às vezes era uma safra toda indo embora, porque pô, não deu certo, então recomeça de novo, né? E não foi à toa aquilo ali. Tudo aquilo ali melhorou o produto final ali, né? Esse whisky que ela tá bebendo agora ali, que chegou a esse ponto através dos erros, né? Então não teve esse lance de tempo perdido. Ah, poxa, desperdicei todo o tempo aqui com essa safra. Não, não desperdiçou. Serviu para alguma coisa aquilo ali. Pô, muito legal essa mensagem final aí da Yachtio. E aí que eu falo, cara, a Yachtio é uma baita de uma personagem e ela só tá fazendo as coisas dela ali, arrumando o hotel, conversando com os hóspedes ali, só isso. Aliás, né, essa esposa, né, ela até compara a situação da Yachtio também, né, porque ela percebe que a Yachtio, ela tá esperando por alguém também, né. Então, interessante, né. E isso nos leva até o episódio 6, né, que já começa assim de uma forma bem troll, né, porque tá tendo uma despedida ali, né, a Ponko, junto com toda a família dela, estão indo embora do hotel, estão fazendo check-out, literalmente mesmo, estão indo embora. Eu falei, caraca, não é possível, mano, que a gente não vai ter mais eles aqui. E aí eles vão embora, né? Só que aí só atravessam a rua, praticamente, né? Eles só se mudaram ali pra uma casa ao lado, né? Eles desmontaram a nave deles, né? Eles meio que já desistiram de voltar pro planeta, né? Vão morar ali pela Terra mesmo, né? Então eles criaram ali uma casa própria, estão morando pertinho do hotel, tanto que eles vão continuar trabalhando lá. Então não mudou nada, né? Foi só uma trollagem mesmo do anime, assim, que eu fiquei preocupado, cara. Nossa, não, Ponko tem que continuar lá com a Yachtio. Quem tá por ali também é o Babel, né? Ele continua checando ali a umidade do ar e tal, né? Como é que tá a qualidade, enfim. E aí, né, a família ali da Ponko começa a falar ali sobre uma
uma espécie de lenda que tem na Terra e tal, né? De que, o Armagedon vai chegar e tal, não sei o quê. Sabe aquelas conversas de que, no ano 2000 vai ser o fim do mundo, no ano 2500 vai acabar tudo, que não sei o quê. Sempre tem alguma coisinha dessa assim, né? E eles viram, né? Quando eles pesquisaram sobre a Terra, né, tinha muito disso, né? Aí fala, pô, dá um medo desse negócio aqui, né? Aí o Babel fala, não, isso aí é conversinha fiada, isso aí é tipo, é quase um ditado que tem na Terra já. Toda hora tem uma conversa dessa, né? E aí, do nada, passa um avião, uma nave espacial, né? Sai um cara lá de dentro, né? Tipo uma armadura assim, bem esquisita, ele parece uma estátua. Ele começa a destruir tudo, cara. Ele solta um raio assim, arrebenta com o prédio inteiro. E todas as cenas dele, cara, ficaram muito boas, fluidas pra caramba e tal, cheias de detalhes, assim, muito bem feitas, cara. Que, aliás, olha, deixa muito anime de ação no chinelo, hein? As cenas que eles fizeram nesse episódio aqui. Mas, bom, e aí todo mundo fica assustadíssimo ali. Eles tomam um susto, né? Já viram Tanuki de novo, né? E aí o Babel sai correndo de lá, né? Ele pega a Ponko, né? E o irmãozinho dela e sai dali. Os pais que fiquem pra lá. E aí eles voltam correndo pra dentro do hotel, né? Só que o bicho vai atrás dele, né? Então já chega explodindo a porta, joga tudo pra longe, é uma destruição total. E aí a Tio vai e entra na frente dele, cara, assim, do nada. E, cara, ela fala de um jeito assim, como se ela estivesse falando com um hóspede normal e tal. Ela, senhor, por favor, poderia parar de destruir as coisas, né? E me informar o que o senhor deseja? E ela com um sorriso ali, né? Falando com o cliente mesmo, assim, modo, né? Modo funcionário. Aí ele, bom, eu sou o destruidor, vim aqui pra destruir a civilização desse mundo, que não sei o que e tal, né? Só que aí a Yachi, né, explica a situação da Terra e tal, né? Que teve um evento aí, todo mundo foi embora, que não sei o que, né? Aí ele, bom, tá, mas e aí, quando é que eles voltam? Ela, bom, não sei, né? Isso aí já faz 400 anos, cara, que eles foram embora. Mano, passou muito tempo, cara. Aí ele fala, pô, mas quando que eles voltam? Ela, isso aí eu não sei, né? Eu tô esperando aqui por eles. Aí ele, bom, tá bom, vou esperar aqui também, então vou me hospedar aí no seu hotel, né? Então ela explica ali todo o funcionamento, ela até montou, cara, um lance assim com plaquinhas assim, ela tem até um computadorzinho assim, né, com várias perguntas, ele vai clicando nos botões assim e tal. Eu gosto de tal coisa, eu prefiro minha cultura desse jeito e tal, né? Aí ela assimila tudo, né? E ela já consegue se comunicar na fala dele, né? Isso aí eu acho que ela aprendeu lá com a Ponko, né? Ela deve ter ensinado idiomas assim de outros mundos para ela, né? Então a comunicação agora não é mais um problema, né? Menos mal. Mas bom, aí vai passando o tempo, né? Ele vai se adaptando ali ao hotel, ele fica de boa, né? Aliás, ele até tira a armadura dele, né? Mostra ali como que é a forma dele verdadeira, né? Bem esquisita. Parece um cara meio velho, assim, com duas mãos, assim, com luva de boxe. Mas da hora, cara. Eu gostei desse personagem aqui, achei ele bem interessante, né? Ele tem uma voz, assim, grave e tal, né? Que não combina muito com a aparência dele. Mas é legal, eu gostei dele. Bom, aí chega, cara, essa parte foi muito legal, né? Porque na hora do jantar, né? A Yatio, né, ela mostra ali o cardápio, né, o menu. Aí fala, nossa, vocês têm noodles aqui? Noodle é aquele minhocão lá do episódio 4 que a gente viu, né? Que elas caçaram e tal, né? Ela fala, bom, tinha, né? Mas acabou, né? Só tinha um e tal, né? Aí depois ele resolve, né? Porque ele fala que, bom, esses bichos eles nunca andam sozinhos, né? Sempre eles andam nessa manada deles ali. Então ela caça um monte, cara. Tinha um monte lá. Acabou com todos que tinham na Terra, né? E levou, se não foi incômodo, né? Você poderia fazer isso aí pro meu jantar nas próximas vezes? Ela, sim, com certeza, não tem problema nenhum. Cara, ficou muito legal a interação desses dois aqui, cara. E a Ponko, cara, ela já começa a chipar esses dois aqui, né? Fazendo coraçãozinho ali pra eles e tal. A Ponko é demais, cara. E aí, cara, tem um dia que esse carinha, né, chama ele de Armin, né, porque como eles associaram ele a Armagedon, né, a Ponko começou a chamar ele de Armin, né. Aí ele pega a Yatio, né, um dia assim de manhã, né, e leva ela, sai voando com ela, cara, pra visitar o mundo inteiro, né, pra ver como é que tá a situação do planeta Terra, né. Eles passam um dia inteiro fora, né, só viajando, 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 e a Yatio não fala nada, né, só acompanhando ele. E aí quando ele volta, né, lá pro hotel, né, já é de noite e tal, né, ele bota a Yatio lá no chão e tal, né? Aí ela fica brava pra caramba. Ela falou, poxa, você me levou numa viagem, você nem perguntou minha opinião, você atrasou meus trabalhos todos aqui. Eu tinha que consertar a máquina de hambúrguer, que não sei o que, tinha que fazer isso e tal, atrasou meu cronograma todo. Ela fica brava, ela dá um esporro nele, cara. Ele fica caladinho ouvindo assim e tal, né? Tipo, caramba, mas
tá, não foi minha intenção, eu não sabia disso e tal, né? Ela vai embora, deixa ele ali falando quieto. Aí depois vem a Ponco, cara, e dá um esporro nele também, falando: poxa, você não entende como se trata uma garota e tal, você não pode levar ela pra um canto assim, trazer ela só à noite, sem permissão, que não sei o que e tal, né? Você tem que ser mais responsável, né? Você tem que ser mais sério com relação a ela. Aí ele: mas eu sou sério com tudo que eu faço. Não quero mais saber. Vai embora também. Tomou vários esporros, cara, o Armin. Muito da hora essa cena. E aí vem uma grande reviravolta um dia depois, né? Porque chega uma outra nave espacial ali na Terra, né? E é um grupo de heróis, vamos dizer assim, né? E na verdade são pessoas, né? Que sobraram das outras civilizações que o Armin acabou, né? Então, sei lá, são os últimos ali de cada espécie e tal. E eles vieram pra Terra pra se vingar do Armin, né? Eles descobriram que ele tava por ali e tal, né? E parece tipo um grupo de vingadores mesmo, assim, né? Tem um cara que não é possível que não é referência ao Thor, aquele carinha ali, né? E aí tem esse grupo, né? O Armin já vai direto pra onde eles estão, né? E começa uma batalha ali insana, cara, entre eles, mas muito boa mesmo, cara. Bem coreografada, tal, animação muito boa, fluida e tal, com os efeitos ali especiais, assim, dos golpes dos caras e tal. Muito da hora essa cena de combate que a gente teve, né? Tem um outro cara que é muito super forte, outro fica jogando magia, tem um que é muito rápido, né? Tem um cara que é o Thor, né? Que fica jogando um martelo dele ali. E aí tem uma parte que é muito da hora, cara. Porque o Armin, ele entra na frente do golpe, né? Pra não deixar acertar o hotel, né? Então ele defendeu o hotel. Olha só como é que ele tá mudando, né? Com a influência aí da Yachiel, né? E aí no final ele consegue ganhar todo mundo ali, né? Deu uma surra. Deve ter acabado com os caras, né? Provavelmente, né? E aí ele volta pro hotel, né? Só que ele tá todo machucado também, né? E aí a Yachiel fica super preocupada. Ele fala que não, meu Deus, eu vou cuidar de você aqui, né? Ela faz os primeiros socorros ali, enfaixa o braço dele, bota mertiolate ali no remédio, bota um band-aid ali e tal, né? E cuida dele, né? E ela fica, poxa, uma vergonha pro hotel, assim, né? Não cuidar bem de um hóspede, que não sei o que, né? E aí ele fala assim, poxa, mas você tá me ajudando assim, mas, pô, não sou um hóspede problemático, né? Porque teve uma cena também, né, que eu tinha até esquecido de falar, né? Que ele vai apertar a campainha, né? Só que ele não controla muito bem a força dele, então ele afunda lá a mesa toda. Aí a tia, ela olha assim e fala: não se preocupe, não tem problema, depois eu conserto isso daí. Ela não liga, porque dessa vez não foi uma destruição gratuita, né? Foi acidental. Ele não queria fazer isso, né? Foi sem querer e tal, né? Ela entende muito bem a diferença, né? Tanto que você, se você lembrar, né? Na primeira vez que ele apareceu, né? Destruindo a porta do hotel, ela ficou brava com ele, né? Ela falou pra ele não fazer isso, que não sei o que e tal. E aqui não. Aqui ela entendeu, né? Tem uma hora que ele quebra o copo também e tal, né? Ela não esquentou com isso, né? Então, pô, cara, eles têm uma química assim que é impressionante, cara. Eu falo, cara, como que a Yasha ela consegue ser tão carismática sem demonstrar muitas expressões, né? Fantástico. Mas bom, vai passando os dias aí e tal, né? Depois que ele se recupera, ele resolve sair num passeio com a Yatio. Cara, isso aqui foi quase um encontro. Não tem como, isso foi um encontro dos dois, né? Pelo menos do ponto de vista dele, né? Porque ele, dessa vez ele pede permissão, né? Ele fala, pô, você gostaria de sair comigo, né? E mostrar os arredores aqui da cidade e tal. Eu queria ver mais coisas aqui sobre o hotel e tal, entender mais sobre essa civilização dos humanos e tal, né? Ela fala, com certeza, vamos sim. Né? E aí ele sai, cara, foi muito bonito esse passeio, né? Pô, teve várias cenas assim bonitas. Pô, a última então, né, deles assim, observando assim, tipo um prédio assim ao longe, paisagens, cara, que cena linda, cara, muito bonita, muito bem feita, super caprichada. E aí quando eles voltam pro hotel, né, o Armin fala que vai fazer o check-out, né, que ele vai embora e tal, vai voltar pro espaço, né, porque é muito perigoso se ele ficar ali, porque outras pessoas vão ir atrás dele, né, ele é bem caçado, né, já deve ter destruído sei lá quantas civilizações, né? Então chegou a hora dele ir embora, né? E aí tem toda a cena de despedida e cara, quando tava acontecendo essa parte, eles colocaram uma música letrada, música muito bonita, deu um tom todo emocionante pra essa cena aqui. Você vê a Ponco, ela toda triste ali, falando que, poxa, mas vocês não vão ficar juntos, não é possível. Ela até mexeu na nave dele lá, né? Fez um outro assento assim pra colocar a Yatio junto também, né? Pensando que eles iam viajar juntos pra sempre, se casar e tal, alguma coisa assim, né? Só que a Yatio fala que não, né? Ela vai ficar, tem que ficar no hotel. Né? Então não adiantou, não teve como juntar o casal, né? Mas, cara, essa cena que foi muito bonita, cara, muito bem feita, né? Então teve quase como uma despedida de casais mesmo, né? Ele indo embora e a Yatio ficando pra trás, né? E ela tinha um semblante diferente no rosto dela, né? Pra mim, ela acho que despertou uma emoção pela primeira vez. Só que o Armin, né? Ele ainda deixa uma surpresa antes de ir embora. Que ele dispara um raio, né? Lá no chão perto do hotel, né?
e ele acerta lá onde eles estavam construindo aquela terma, lá desde o primeiro episódio, que eles nunca conseguiam cavar fundo o suficiente, né? E agora o Armin conseguiu, né? Então jorra aquela água quente, então eles vão conseguir fazer a tal da terma ali pro hotel, né? Então muito da hora. E a mensagem que ele deixa no final é a seguinte: com isso aí, né? Acho que vocês vão conseguir reconstruir a humanidade, né? Aí eu volto quando vocês reconstruírem, né? Porque aí eu destruo a civilização, né? Ah, vai voltar pra ficar com a Yato. Tem que ter isso aí também agora, né? Já tem duas coisas pra acontecer nesse anime. A Yato se reencontrando com o antigo dono e o Armin voltando aí pra se casar com a Yato. Vamos ver, eu tô curioso, ainda mais curioso com o final desse anime aqui, cara. Mas bom, e aí, né, a gente vê a Yato, né, com a expressão assim, meio que, sabe, emocionada e tal. Você pensa que ela falando assim, poxa, parece que eu tô sentindo algo, uma sensação estranha aqui e tal. Você pensa que ela vai chorar, alguma coisa assim, né? Só que aí não, ela sai, usa aquele apetrecho, né, de jogar água pela boca de novo assim e tal. Bom, aí alguma coisa isso aqui significou. Mas o episódio ele terminou por aí, tal, né? Foi meio melancólica, mas feliz também, né? Porque foi uma boa experiência, né? Tanto pra ela quanto pro Armin também, né? Então, cara, muito legal. Adorei essa história aqui, assim como todas as outras, cara. Esse anime aqui é uma surpresa atrás da outra. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou ou não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.